iniciar sem muita pressão. A inteligência artificial tá aí pra isso. Trazer pra fora as cores era o que o outono representa pra você. Acho que vai ficar legal. Me sentindo bem livre pra experimentar com esse material. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira e eu me peguei um pouco travada para começar a criar, trabalhar hoje. Então eu decidi vir aqui conversar com vocês um pouco sobre essa coisa de bloqueio criativo, bloqueio artístico. De tempos em tempos acho que é normal isso acontecer, acho que faz parte do processo, mas como isso desmotiva a gente, não que a gente deva estar sempre motivado, mas é complicado lidar, pelo menos para mim, é bem complicado lidar com essas fases dos processos. E não que eu não tenha ideias, na verdade, para mim, o bloqueio criativo significa a dificuldade de tentar colocar em prática essas ideias. Muitas vezes é bloqueio por medo, perfeccionismo ou o excesso de racionalizar algo que é criativo, mas também, às vezes, é uma falta de energia para agir mesmo. Sabe aquela criatividade de conectar todas as ideias que você tem? Então, é mais ou menos isso que tá acontecendo agora. Tem muitas ideias em paralelo, em andamento, ou então só no papel, ou só na cabeça, mas tô bloqueada para criar qualquer coisa. Então, nesses dias, o que me ajuda às vezes a fazer é simplesmente começar a rabiscar qualquer coisa ou pintar qualquer coisa para soltar a mão, soltar o traço, soltar qualquer coisa que esteja bloqueando a minha criatividade, né, a minha expressão, que é o que eu acredito que está acontecendo agora. Talvez eu esteja colocando expectativa ou pressão demais nesses projetos, nessas 1000 ideias que eu tenho, e daí nada sai, nem a coisa mais simples, o projeto ou a ideia mais simples de se fazer, de se colocar em prática, acaba não saindo também. Então vamos pintar em qualquer coisa, e se você estiver se sentindo assim também, tenta aí, me acompanha nesse processo. Eu tenho anotado já as ideias que eu quero fazer, mas eu não vou ficar me prendendo a elas. Então, como eu quero primeiro pintar qualquer coisa pra só começar logo, vou começar a pintar olhando qualquer referência que eu gosto, nem que seja pra pintar ou desenhar no meu estilo, sabe? E aí, a partir disso, eu vou aperfeiçoando as minhas ideias e vou colocando em prática também as minhas próprias, a partir também dos meus rascunhos. Essa foi a última pintura que eu fiz e eu quero continuar algumas artes nesse estilo aqui, com as pinceladas mais soltas. Essa daqui foi na tinta a óleo. Mas antes de fazer isso aqui, que eu já tinha a ideia na cabeça, eu fiz essas outras aqui em aquarela. Então, aqui eu criei simplesmente me conectando com a ideia e com as cores e com a liberdade do que eu queria passar, do sentimento que eu queria passar. E aqui já tá a arte final. Às vezes é isso que a gente precisa, só iniciar sem muita pressão. Uma coisa que a gente tem que se atentar muito quando a gente começa a trabalhar com arte é de não deixar os nossos momentos artísticos de expressão de lado, e focar só nas criações que são encomendas ou que vão ter o produto final, vão ser vendidas e coisas do tipo, porque senão, né, o trabalho em si, a coisa toda em si, perde a alma, perde a essência. Eu falei um pouco disso no último vlog. É uma luta meio constante isso por aqui ainda, porque, enfim, às vezes a gente se pega priorizando o trabalho, mas é muito importante pra gente continuar criando com autenticidade, com criatividade, que a gente
continue criando o que a alma quer criar, o que a gente tá sentindo, o que a gente tá vivendo, pra continuar fazendo algo verdadeiro, né, que faça sentido pra gente. E não só seja mais uma mercadoria, um produto qualquer, porque senão qual que é o sentido de ser artista, de fazer arte? Ainda mais hoje em dia, nesse mundo de inteligência artificial. Se for pra fazer uma arte final, sem processo, sem sentimento, sem uma essência, um intuito, a inteligência artificial tá aí pra isso, né? Então, lembrar disso também como é importante. Tipo essa aquarela aqui, eu fiz num dia que eu só queria me expressar. Fazer mais disso no dia a dia, fazer mais disso na rotina, colocar como prioridade tanto quanto o trabalho de criar arte pra vender, porque a gente também precisa sobreviver, né? A gente também sobrevive criando coisas autênticas que vêm do nosso sentir, que nutrem a alma, que fazem a gente continuar vivendo nesse sentido, né? Terminei ontem essa arte aqui que eu fiz para um concurso e agora eu vou tirar ela do painel que eu pintei, né? E colocar numa moldura para tirar outras fotos que eu já tirei dela focada na arte, assim. Agora eu vou colocar na moldura e também eu peguei umas folhas de outono para tirar foto junto com a arte. Eu acho que vai ficar bem legal. Então eu vou montar isso aqui na mesa e tirar ela daqui, mostrar para vocês como ficou também. Ficou assim. O tema do concurso era o que o outono representa pra você. Aí eu peguei essas folhas aqui pra gente fazer uma composição pra trazer mais vida pra arte, além do que eu já pintei, né? Então vamos ver se vai ficar tão legal quanto tá na minha cabeça isso daqui. O concurso não é nenhum edital exatamente, é de um café aqui de Curitiba, mas eu achei um tema muito interessante de participar. E a minha ideia para isso, num contexto geral, foi de trazer esses elementos que lembram o outono, tipo as folhas secas. Tô tirando a moldura aqui pra gente pôr as folhas secas de outono que a gente encontra na rua, um casaquinho mais quente, uma coisa mais aconchegante. Essa sensação, né, da estação mudando e me remete muito a verde, assim, a floresta, a natureza, a gente mais em contato com a natureza, mas com esse clima mudando, mais frio. E o que me vem muito forte também, que remete ao outono, além das folhas em si, é aquele pôr do sol de outono, sabe? Eu até escrevi, eu fiz isso no rascunho, vou mostrar pra vocês. Pra mim, dias típicos de outono são aqueles que começam muito frio, daí dá uma esquentada durante o dia e aquele céu azul bonito, sabe? E no final da tarde tem o pôr do sol de outono, que fica aquele céu limpo, bem azul, e tem um degradê bem específico, assim, do azul pro laranja, sabe? Eu tentei remeter isso na arte. Daí, quando eu fiz o esboço, eu escrevi, assim. Minha ideia, então, era trazer as folhas aqui em volta, alguma janela que representasse esse pôr do sol com essas cores, e daí depois montando a arte ali final, né, pintando. Eu quis trazer para fora as cores do azul e do laranja, né? E de base eu peguei a dona do café, uma foto dela que eu achei muito inspiradora, que tinha exatamente essas cores outonais, assim, mais quentes, e tanto a posição, assim, segurando a xícara, esquentando a mão e o casaco quentinho, eu achei muito estético, assim, para pintar, para composição mesmo, como eu tenho feito bastante, assim, na minha temática das minhas pinturas, de abrir a cabeça, né, e colocar alguma coisa dentro. Alguns outros elementos que me remetessem ao outono, que no caso é o abajur, meias quentinhas, uma bebida quentinha, seja um café, um chá, um chocolate quente e um livro. Então traz esse conforto que remete a gente estar em casa, quentinho e esse tipo de coisa, e também ao externo, que daí é o pôr do sol, são as folhas secas, é a
natureza, é o caminho que a gente anda, esse tipo de coisa. Vamos tirar daqui. Eu pintei com tinta óleo, então ainda tá meio molhado, assim, tá úmido. Tá chovendo a semana inteira, então não tá dando pra secar muito bem as coisas. Mas no toque, assim, não tá extremamente molhado, sabe? Então dá pra tirar. Eu, particularmente, não gosto de deixar borda nas minhas pinturas, mas como eu fiz no papel, né, não tinha tela desse tamanho, não queria usar tela também, porque eu queria enquadrar, eu precisei prender o papel aqui com fita e daí ficou essas bordas. Infelizmente ficou essa parte branca aqui que tava colada a fita, né? E agora eu vou tirar as fotos com essas folhas. Acho que vai ficar legal. Gente, essa gata adora folha. Teve um dia que eu trouxe pra casa e ela começou a caçar como se fosse uma barata. Jogar de um lado pro outro. Hoje é segunda-feira, começando a semana sentada aqui no novo espacinho, que eu arrumei uma mesinha nova para deixar de frente para a janela. Eu queria muito tempo e dei uma improvisada aqui. Era uma mesa de tábua de passar roupa, mas ficou perfeita aqui nesse cantinho para eu pintar de frente para a janela e separar um pouco o espaço do computador. Ela não é, na verdade, ela é bem estreita, mas acho que vai servir. E eu quero começar agora a pintar qualquer coisa. Eu começar fazendo com tinta acrílica. Mas, quer saber? Eu gosto muito de pintar com a tinta óleo. E acho que eu já tô num ponto me sentindo bem livre para experimentar com esse material. Então vou montar uma paleta aqui e começar a pintar. Eu não sei bem se eu quero fazer uma pintura específica ou fazer mais experimental, tipo testes mesmo. Eu tô pra começar também uma tela nova, grande, que tá aqui atrás de mim. Eu já sei, na verdade, qual arte que eu vou fazer nela. Se der tempo hoje, eu quero fazer pelo menos o esboço, mas pra começar o esboço, eu também gosto de começar fazendo um grid. Então tem que traçar o grid na tela e fazer digitalmente também para ver onde que vai ficar cada marcação, assim, da arte. Mas agora eu acho que eu vou fazer essa arte mais experimental mesmo. E eu não sei se vai ser para telas futuras ou se vai ser para desenvolver algum produto para minha marca, que é o que eu tenho desenvolvido mais ou menos, assim, nos últimos tempos. Eu ainda tô muito em dúvida em relação a que tipo de produto ofertar. Na verdade, eu acho que isso acaba implicando em como fazer essa arte, sabe? Em qual arte fazer. Enfim, dilemas de artista. Preciso muito comprar uma espátula de verdade. Porque eu tô usando essas espátulas assim de cozinha, sabe? Que não é o ideal, mas acaba funcionando. Coloquei algumas cores aqui, mas eu acho que eu vou pegar também numa outra tinta acrílica e fazer meio uma técnica mista, assim. Vou pôr umas cores diferentes que não tenho na tinta óleo ou não misturei nada, assim. Montei minha paleta aqui e eu acho que eu vou parar de gravar porque eu quero que esse momento inicial seja mais experimental, assim, sabe? Eu sinto que a criatividade flui mais quando a gente não tá se sentindo pressionado e querendo ou não, quando a gente grava é meio que uma expectativa que a gente tá colocando ali. Não que tenha alguém no momento observando, mas é como se estivesse, né? Depois eu mostro pra vocês ou algumas partes do processo, vamos ver o que eu vou descobrir hoje.